Em plena Segunda Guerra Mundial, ele desafiou Hitler com um discurso e venceu. Esse era Charlie Chaplin, o líder que usou o riso como arma. O Charlie Chaplin transformou uma câmera e um chapéu coco em ferramentas de uma revolução emocional. E sem gritar, ele liderou gerações de artistas, empreendedores e sonhadores. Mas o que fez dele um homem tão importante? Porque o seu silêncio ainda fala tanto. Vem comigo descobrir como esse gênio liderou uma revolução em Hollywood. Antes de Chaplin, o cinema era atração de feira, uma mera curiosidade técnica. Pequenos filmes curtos de 1 ou 3 minutos mostravam trens chegando na estação, pessoas dançando, homens sendo regados com uma mangueira. Era puro espetáculo visual, sem emoção, sem narrativa. O que importava era o truque técnico, não o sentimento humano. A comédia da época, especialmente a chamada pastelão, era feita em ritmo frenético, quedas, tapas, tortas na cara. Os atores eram descartáveis e os filmes produzidos em 2 ou 3 dias. E então chega Charlie Chaplin. Ele olhou para tudo isso e enxergou algo que ninguém via, que o cinema podia ser arte e que o riso podia dizer muito. Chaplin mudou as regras do jogo. Foi o primeiro a entender que por trás de cada gag havia uma história e que por trás de cada história havia um ser humano. E foi assim que ele trouxe humanidade para dentro da lente. E Chaplin não fazia apenas o público rir, ele fez o público sentir. Ele foi pioneiro ao desenvolver uma narrativa e incluir no artifício técnico um instrumento para construir significado e tocar o coração do ser humano. E você, consegue lembrar de alguma artista que também mudou completamente a sua área de atuação? Comenta aí. Quero conhecer quem te inspira como Chaplin também me inspira. Charles Spencer Chaplin nasceu em 1989 na periferia de Londres. A mãe era cantora e atriz, mas perdeu a voz. O pai, ator e alcoólatra, abandonou a família. Chaplin cresceu em abrigos, orfanatos, vivendo a pobreza e a solidão. Quando o mundo ao redor gritava, ele aprendeu a observar. E esse dom de perceber antes de agir seria a base do seu trabalho. Antes de tudo, Chaplin foi um grande mímico. Daniel Goleman, criador da teoria da inteligência emocional, explica que líderes verdadeiros têm algo em comum: a empatia, essa capacidade de sentir o outro e agir com compaixão. Chaplin viveu isso antes mesmo de entender o que significava. Ele aprendeu que o silêncio pode ser uma forma de escuta, e escutar é o primeiro passo para liderar. Quando Chaplin chegou a Keystone, um dos primeiros estúdios de Hollywood, o cinema era uma fábrica de gargalhadas rápidas. Os filmes eram produzidos em 2 dias, sem roteiro, sem direção de arte, com um propósito muito simples: prender a atenção por alguns instantes. A comédia era física, imediata e superficial. Mas Chaplin olhou para a câmera e viu outra coisa. Ele entendeu que o riso podia ser ponte e não fuga, que a comédia podia tocar o coração humano e revelar verdades sobre a vida. Em 1914, ele cria o Carlitos, o vagabundo, um homem pobre, mas de alma nobre, frágil e resiliente, simples, mas cheio de dignidade e um eterno romântico. Carlitos não era só um personagem, era um espelho, o reflexo do trabalhador, do sonhador, do marginalizado. Chaplin transformou o humor em instrumento de empatia. Ele foi o primeiro a mostrar que a comédia podia ser arte e o riso podia curar. Chaplin liderou contando histórias que todos entendiam porque falava de sentimentos universais: amor, solidão, esperança. E ele usava a língua que todos compreendem: a emoção. E para você, o que faz uma história ser realmente inesquecível? É a fala? É o gesto? Deixa sua resposta nos comentários. Chaplin não era apenas um artista, ele era um estrategista. Ele dominava todos os aspectos da produção. Atuava, dirigia, escrevia, montava e compunha as trilhas sonoras dos seus filmes. Sua busca pela perfeição era lendária. Cenas eram refeitas dezenas, às vezes centenas de vezes. Ele passava horas ajustando uma simples expressão ou o tempo exato de uma pausa. Muitos acham exagero, mas ele buscava a perfeição, fazer o melhor do melhor modo possível. A obsessão de Chaplin não era por controle, era por coerência. Ele queria que cada gesto, cada movimento, cada olhar tivesse verdade. Em 1919, cansado das amarras dos estúdios, Chaplin toma uma decisão ousada: fundar a sua própria produtora, a United Artists. No seu primeiro contrato com a Keystone, Chaplin precisava fazer muitos filmes por ano. Só em 1914 ele esteve presente em 36 filmes. Eram filmes curtos e de baixa complexidade.
E conforme ele foi entendendo o processo de produção, ele percebeu que precisava de mais tempo para criar filmes melhores. Nesse momento, ele já era famoso e tinha amigos importantes e igualmente famosos. Foi assim que ele se uniu a Douglas Fairbanks, Mary Pickford e D.W. Griffith para garantir algo que parecia impossível na época: liberdade criativa. A produtora existe até hoje e faz parte do grupo MGM Studios. Foi a primeira vez que artistas controlaram seus próprios filmes dentro do sistema industrial de Hollywood. John Cotter, em seu livro Liderando Mudanças, apresenta 8 passos para enfrentar a mudança. Uma delas foi o que Chaplin fez. Liderar é criar uma visão e remover barreiras para que outros possam segui-la. No cinema, Chaplin foi o primeiro diretor com autonomia artística. Hoje, quando vemos cineastas independentes produzindo com liberdade criativa, é um eco do movimento que ele começou. Ele provou que o artista também pode ser empreendedor e que o empreendedor precisa de alma. E se você está gostando desse conteúdo, me dá uma ajuda, curta e clica no sininho. Isso faz com que esse vídeo chegue em mais pessoas. Nenhuma luz é completa sem sombra, e a genialidade de Chaplin também conviveu com contradições profundas. Chaplin foi casado 4 vezes e seus relacionamentos quase sempre envolveram polêmicas. Em 1918, casou-se com Mildred Harris, que tinha apenas 16 anos. Ele, 29. 3 anos depois, envolveu-se com Lita Grey, que conhecia desde criança, e a escalou para um dos seus filmes quando ela tinha 15 anos. Quando engravidou, ela foi pressionada a casar-se com Chaplin no México, para evitar sua prisão por violar as leis de consentimento da Califórnia. O divórcio de Lita em 1927 foi um escândalo mundial. O processo detalhou manipulação, controle e infidelidade. Chaplin, o homem que projetava empatia nas telas, era acusado de ser frio e tirânico na vida pessoal. A distância entre o artista e o homem começava a se revelar. Ele mesmo admitia, anos depois, ter sido dominado pela vaidade e pela solidão. E em entrevistas dizia que amava amar o amor, mas tinha dificuldade em amar de verdade. Naquele tempo, a ideia de adolescência ainda era difusa, e a moral de Hollywood era uma selva de poder e silêncio. É claro que isso não justifica, mas nos ajuda a entender um pouco esse ambiente onde genialidade e impunidade se misturavam. Mas foi com Ona O'Neill, filha do dramaturgo Eugene O'Neill, que Chaplin encontrou estabilidade. Casaram-se quando ela tinha 18 anos e ele 54. Tiveram 8 filhos e ficaram juntos até o fim da vida dele. Ainda assim, a distância entre o gênio público e o homem privado nunca desapareceu completamente. Chaplin é humano e foi um homem do seu tempo, com falhas graves e escolhas éticas questionáveis. Mas o que torna digno de reflexão não é o que ele escondeu, é o que, apesar de tudo, ele escolheu construir através da sua arte. No próximo bloco, nós vamos ver como Chaplin usou seu poder de comunicação para enviar uma mensagem poderosa para o mundo todo. Enquanto Hollywood produzia sonhos dourados e entretenimento puro, Chaplin produziu com base na realidade. Ele filmava a pobreza, o desemprego, a desigualdade, mas com ternura. Chaplin trouxe toda a sua experiência de vida para as telas. A fome, a pobreza e a precariedade foram usadas como matéria-prima para a composição de sua arte. E a grande verdade do seu trabalho vem disso. Ele viveu cada experiência projetada na tela. Não era um ato vazio, era o reconhecimento de que aquela pessoa empobrecida e miserável era um ser humano. Em O Garoto, ele transformou a perda e a recuperação de um filho adotivo em poesia. Em Tempos Modernos, denunciou o ritmo desumano da industrialização. Em O Grande Ditador, teve a coragem de satirizar Hitler no auge do fascismo. O humor de Chaplin era sua forma de protesto, um riso que expunha feridas, mas também apontava caminhos. Chaplin acreditava na arte a serviço da humanidade. Seu personagem mais conhecido foi Carlitos, o vagabundo. Desde que o cinema passou a ser sonoro, Chaplin foi pressionado para fazer Carlitos falar, e Chaplin se recusou, porque Carlitos, ao não falar, construiu dentro do imaginário de cada pessoa uma voz única e em qualquer idioma. Não falar fazia de Carlitos um personagem universal. E quando finalmente decidiu usar a palavra, seu personagem não era Carlitos o vagabundo, mas sim Hanckel, criado para satirizar Hitler e o fascismo. Chaplin falava através do seu personagem no discurso O Grande Ditador. E ele não falou de política, ele falou de empatia. Mais do que máquina,
Nós precisamos de humanidade. Atual, não é? In the name of democracy, let us all unite! Para entender a coragem de Chaplin é preciso entender o clima do seu tempo. E aqui faremos um recorte nos anos de 1940 ao início de 1950. Esse é o momento da segunda onda Red Scare nos Estados Unidos. O senador Joseph McCarthy catalisa um período de paranoia política. Com o Comitê de Atividades Anti-Americanas, ele convoca artistas e intelectuais para depoimentos. Listas silenciam carreiras. Estúdios exigem juramentos de lealdade à pátria. Jornais e redes de rádio alimentam o medo. Era o medo do comunismo. E no centro deste furacão, um artista inglês que morava nos Estados Unidos e que nunca tinha pedido cidadania americana por convicção, insistia em defender a dignidade humana acima de qualquer bandeira. Chaplin já vinha causando desconforto no governo americano desde os anos 30. Sua crítica satírica à industrialização desumana em tempos modernos e o discurso de um grande ditador que ousou ridicularizar Hitler quando boa parte de Hollywood ainda hesitava em fazê-lo. No pós-guerra, Monsenhor Verdox satiriza a moralidade hipócrita dos lucros em tempos de paz e vira alvo de protestos. O FBI mantém um dossiê extenso sobre Chaplin. Colunistas conservadores o pintam como subversivo. Sua vida privada é vasculhada. A mensagem é clara: alinhe-se ou será enquadrado. Chaplin recusava performar patriotismos. Ele se dizia patriota da humanidade. Não cedeu a convites para fazer gestos públicos que o livrassem da suspeita. Continuava defendendo liberdades civis, direito dos trabalhadores e a cooperação internacional em tempos de polarização. Para um ambiente intoxicado pelo medo, a convicção vira crime. Em 1952, ele embarca para a Europa para lançar Luzes da Ribalta. Enquanto viajava pelo Oceano Atlântico, o governo norte-americano revoga seu reingresso no país. Não é deportação formal, mas é um bloqueio administrativo que vale como exílio. Chaplin entende: a liberdade criativa que ele ajudou a fundar na tela não cabia no clima político de então. Ele decide recomeçar na Suíça, onde monta seu novo lar. Não abandona o cinema. Ele continua escrevendo, compondo e dirigindo. Em 1957, ele lança Um Rei em Nova York e devolve o golpe com sátira fina ao macartismo, uma crítica direta à cultura da delação e pânico. A obra fica praticamente invisível nos Estados Unidos por anos, mas se torna um documento histórico e prova que o artista, quando livre, responde. Essa fase revela a natureza da liderança de Chaplin: valores não negociáveis, resiliência estratégica e foco no propósito. Ele perde acesso ao maior mercado do mundo, mas não vende a própria consciência. Continua criando obras que reafirmam seu compromisso: humanidade acima de propaganda. 2 décadas depois, em 1972, os Estados Unidos o convidam de volta para receber um Oscar honorário. Foram 12 minutos de aplausos, um país inteiro dizendo: nós erramos. Chaplin recebe não só um prêmio, recebe uma reconciliação histórica. A liberdade que outrora ele protegeu, agora o honra. Chaplin entendeu, naquela situação, que ele não precisava agradar. Ele precisava sustentar os seus valores, e ele tinha plena convicção da mensagem que enviava ao mundo. E você, me conta, já viveu alguma situação em que defender seus valores custou caro? Deixe a sua resposta nos comentários. Nos seus últimos anos, Chaplin vivia longe de Hollywood, exilado, mas em paz. Cercado pela família, escrevia, compunha e refletia sobre o que havia construído. Nunca parou de trabalhar. Seu exílio não foi um fim, foi um refúgio. Chaplin foi mais que um comediante. Ele foi um arquiteto da emoção humana, porque criou uma linguagem sem fronteiras, feita de gestos, ritmo e olhar. Fez rir sem usar palavras e fez pensar sem precisar discursar. Seu cinema não dependia de idioma, dependia de empatia. E foi assim que se tornou universal, conectando pessoas através daquilo que todos entendem: a vulnerabilidade humana. O vagabundo, o operário, o menino, o barbeiro, todos eram o mesmo homem. Um homem simples, tentando continuar gentil em um mundo duro. Chaplin tinha um código moral no humor que poucos ousaram seguir. Ele nunca ridicularizou o pobre, o fraco, o diferente. Seu riso nunca foi contra quem sofre, sempre foi contra quem oprime. Em O Imigrante, Carlitos chuta o policial depois de ser humilhado. É o riso como forma de resistência, a comédia como um ato de empatia. Chaplin ria do poder, nunca da dor.
Ele inverteu a hierarquia do riso, fez do humor uma ponte, não um muro. Ria dos tiranos, não das vítimas, e ao fazer isso transformou a comédia em consciência e o cinema em ferramenta de transformação. Além do legado artístico, Chaplin nos deixou uma lição de vida. A verdadeira liderança não nasce do poder, mas da empatia. A influência não depende do volume da voz, mas da verdade do gesto. E a verdade, quando guiada pelo amor, é a forma mais profunda de servir. Chaplin não foi apenas o homem que fez o mundo rir, foi o homem que ensinou o mundo a sentir. E ele nos mostrou que liderar pode e deve ser um ato de amor. E se você chegou até aqui, aproveita para se inscrever no canal, compartilha esse vídeo com quem gosta de cinema e gosta do Chaplin ou com quem ainda não o conhece. Ah, e aproveita, baixa o meu guia gratuito sobre 7 obras de ficção histórica, verdade ou ficção. O link está no comentário fixado. Aproveita, é grátis.